Hello, friends. Olá, amigos! Quando você procura respostas para algumas das perguntas mais difíceis da vida, a quem você recorre? A amigos? A membros da família? A professores ou pastores? A internet? Embora qualquer um ou todos esses possam fornecer algum tipo de resposta, como você sabe que é a resposta certa? Como você sabe que pode ser confiável 100%? No mundo de hoje, há muitos chamados especialistas afirmando que têm exatamente a resposta que você precisa, e muitas vezes essa resposta vem com um preço. Mas aqui está uma notícia maravilhosa. Há uma fonte que fornece respostas perfeitas para perguntas difíceis e orientação confiável para as situações que enfrentamos hoje e que enfrentaremos em um futuro muito próximo. Essa fonte 100% confiável é a palavra de Deus, a Bíblia. É o padrão ouro, o discernidor entre a verdade e o erro. Em Isaías 8:20 lemos: "À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não haverá manhã para eles." Este conselho inspirado nos lembra que, se ouvirmos algo ou recebermos um conselho que não concorda com a Bíblia, não é confiável e está cheio de escuridão. Louvado seja Deus que Ele nos deu uma maneira de detectar a decepção. Lemos em O Grande Conflito: "O povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas." Because Satan knows the Bible gives us divine wisdom and guidance, we are warned that Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Amigos, tempos sérios estão diante de nós. As decepções de Satanás se tornarão cada vez mais sofisticadas até que ele imitará o próprio Cristo. Milagres serão realizados e muitos serão enganados. A inspiração nos diz: "Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas toda declaração e todo prodígio deverão ser provados." Quão importante é, então, que entendamos as Escrituras por nós mesmos. Quando passamos tempo na Palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajudará a ter uma compreensão correta do caráter de Deus, de seu governo e propósitos, e nos ajudará a seguir sua vontade. Nos é dito que, pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda alma virá a inquiridora prova: obedecerei a Deus de preferência aos homens? Na sua misericórdia, Deus sempre dá ao seu povo as informações de que precisam para se preparar para o futuro. Por exemplo, Jesus advertiu seus discípulos 3 vezes sobre o que iria acontecer com ele. Pouco antes de sua crucificação, Cristo deu a eles ainda mais detalhes. Ele lhes disse claramente: "Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e eles o escarnecerão, e o açoitarão, e o cuspirão, e o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará." Jesus não poderia ter sido mais claro, e ainda assim, quando a crucificação ocorreu, as esperanças dos discípulos foram esmagadas. Era como se Jesus nunca tivesse lhes dito o que ia acontecer. Porque eles não ouviram e entenderam o que ele estava dizendo a eles. Ellen White nos diz que eles aguardavam livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito. E ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos.
Amigos, assim como Jesus disse a seus discípulos o que estava prestes a acontecer, as profecias bíblicas nos abrem o futuro hoje, retratando claramente os eventos do fim dos tempos. E ainda assim, a inspiração nos diz que multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Por que isso acontece? Existem pelo menos algumas razões. Primeiro, algumas pessoas nunca ouviram essas profecias, enquanto outras ouviram e as rejeitaram por várias razões. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 4:3: chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E em O Grande Conflito lemos: as multidões rejeitam a verdade das Escrituras, por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e amante do mundo. E Satanás lhes proporciona os enganos que amam. Mas há boas notícias. A voz de Deus ainda está falando através de sua palavra. Suas profecias são verdadeiras e nos é prometido que Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. No nosso próximo vídeo, vamos analisar mais profundamente por que é tão importante entender as Escrituras por nós mesmos e como isso pode ser feito. Enquanto isso, quero encorajá-lo, se você ainda não o fez, a baixar sua cópia gratuita de O Grande Conflito e ler o capítulo 37, intitulado As Escrituras como um Salvaguarda. O livro está disponível na URL, mostrado na parte inferior da tela. Vamos tirar um momento para orar juntos agora. Pai Celestial, obrigado pela palavra de Deus, obrigado pela âncora que ela é, obrigado pela fundação que ela é, obrigado por ser, sim, a palavra de Deus. Ajude-nos a levá-la a sério, a fazer uma abordagem muito estudada sobre como entender plenamente suas intenções para nós, em nossas vidas pessoais e na vida da Igreja. Obrigado por nos guiar e orientar através de sua palavra e através das impressões do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pedimos isso. Amém. Amen.